A gente falou de vulnerabilidade, mas existe um outro risco também que você tem quando se fala de biblioteca de terceiro. Licenciamento, cara. Licenciamento. Então, a biblioteca que você está usando, ela está de acordo com compliance? Então, existem ferramentas que, além de identificar a vulnerabilidade, né? Se ela tem alguma vulnerabilidade, ela identifica também se ela está dentro do licenciamento ali planejado. Então, se não tem copyright, copyleft. Então, Checkmarx ali, por exemplo, você tem a telinha ali explicando isso, né? O Marcos ama essa ferramenta. Sim. Inclusive tem vários tipos de incontáveis tipos de licenciamento, que você tem obligations, né? Você tem obrigações que tem que ser mantidas de acordo com cada licença. Então, a ferramenta vai te mostrar algumas ali mais permissivas ou mais restritivas que você tem que cumprir de alguma forma, né? E só lembrando que o uso indevido de biblioteca de terceiro pode causar multa ou publicação do seu código-fonte. Então, exato. Ficar esperto dependendo da licença que você está usando. E as multas para esse tipo de coisa são salgadinhas, né? Bem salgadinhas, eu diria. Bem salgadas. Tem inclusive algumas coisas só que manda pra cadeia, né? Que é pensão... Não pagar pensão e pirataria só. Pirataria. Maria da Penha. Maria da Penha, é verdade. Mas pirataria é uma delas. Pirataria, os caras pega pesado. Antes de jogar a bola pra você, eu queria acrescentar outro item nessa lista aí de riscos, né? De análise de biblioteca de terceiro. Então, a gente falou a própria segurança em si, que tem vulnerabilidade ou não tem. Aí você falou agora do licenciamento, né? License Risk, vamos dizer assim. E você tem um terceiro, que é o Operational Risk. O que é isso? Algumas ferramentas de SCA, elas te mostram o seguinte, olha, você está aqui com o jQuery 1.0, por exemplo. Ou que você esteja no jQuery na última versão, tá? Eu uso o jQuery porque ele é muito popular, não é o caso do exemplo que eu vou falar agora, mas ele é um componente muito popular. Então você está na biblioteca XPTO, por exemplo, ou jQuery, enfim. E essa ferramenta ela vai te mostrar o seguinte, olha, este componente open source, ele não tem commit há 1 ano. Não tem nenhum pull request há 1 ano, né? No repositório ninguém tá mexendo, não teve mais atualização, não teve mais update. Então isso, ele é um risco operacional para você. Por quê? Se você tá usando um componente que não tem mais manutenção, daqui a pouco sai uma vulnerabilidade nele, alguém descobre uma vulnerabilidade, quem vai arrumar a vulnerabilidade? Então, por si só, o componente ele pode se tornar obsoleto e se tornar um risco operacional para você. Por que operacional? Porque você vai ter que parar, mexer, atualizar, trocar o componente, whatever. Ou ainda, né, quando sai uma vulnerabilidade, tem que fazer um patch, alguma coisa assim. E se não tem ninguém dando manutenção naquilo, o risco de sair um problema e ninguém dar manutenção é muito grande. Então esse Operational Risk que te traz esses insights, né, de cara, esse componente open source aqui tá muito tempo sem atualização, é muito bacana. E vale destacar aí para algumas ferramentas também que tem. Já vi empresa sair do ar por conta disso daí. Cara, é foda, né? É verdade. É interessante a gente falar de SCA, né, de biblioteca de terceiro, porque é muito fácil você ser invadido por conta disso. Então, tem um exemplo bem babaca que você fala, caramba, é verdade. Primeiro que é biblioteca de terceiro, então alguém está fazendo commit ali, alguém tem acesso. Então, quando faz isso, cara, não sei descrever de uma forma pior do que essa, mas são backdoor. Você tá dando um backdoor para sua empresa. Então, eu tô usando a biblioteca X, tá lá. Alguém faz commit. Se ela é aberta, a comunidade faz commit. É isso que eu ia falar. Se for open source, é ainda pior. Você só manda atualizar e acabou. Você não vê o código, você não confere aquilo de fato, né? E outra, aí acontece com muita frequência, você não seta a versão da biblioteca que você está usando, então você deixa em aberto. Tá aí o risco. Ele vai atualizar, a próxima vez que sua aplicação subir, ela vai baixar de novo essas bibliotecas. E se ela identificar que tem uma atualização, ela vai baixar essas versões mais atuais. E daí a sua aplicação começa a se comportar de uma forma que você não sabia. Então, você tá atrás, né, da evolução da sua aplicação. Ela evoluiu e você não sabe. Mano, é um risco, cara. Só de pensar nisso que o Marcos falou, né? Que 70% da aplicação é código terceiro. Cara. E assim, isso se mostra na prática, nas POCs e tudo mais, quando a gente faz análise de cliente aí, né? Você roda lá o scan, cara, é 200, 300, 500, 800 bibliotecas. É muita biblioteca. E aí o cara fala, mas eu não usei tudo isso de componente. Aí onde entra aquela questão que é o grande problema da segurança hoje, é o supply chain. Então você tem a dependência da dependência da dependência. Então você vai usar uma biblioteca de fazer request em API, por exemplo, request HTTP, né? Então ela depende de uma outra que depende de outra. Saca? E essa ramificação você não tem controle.
E aí o que o Rodrigo falou, você tá usando lá o latest, a sua pode não estar vulnerável, pode não ter um problema, mas a dependência da dependência tem um problema que foi embutido lá, cara, já era, você tá usando, você tá herdando tudo isso. O exemplo do Log4j lá. Eu não uso Log4j. Vou falar agora. Você não sabe, mas você usa. Você que não sabe, mas 99,9% de todo mundo que usa Java tá usando Log4j obrigatoriamente. Você pode não usar pra programar, mas praticamente tudo que você usa como ferramenta tem o Log4j embutido. Exatamente, tá ali. E agora o Spring também, né? O Spring é muito popular, o Spring né? Shell, o Spring Boot. Enfim. Isso é assustador. A primeira vez que eu fiz um teste, uma análise, né, de biblioteca terceira, cara, na hora que eu olhei, eu fiz um Hello World usando uma biblioteca. Só isso. E daí eu rodei para validar a vulnerabilidade. Essa uma biblioteca tinha 10 dependências. 10. Então, né, de 1 foi para 11 já. Então, tem 11 vetores de ataque ali que pode me comprometer. É aquela história da superfície de ataque, já tem 11 portas de entrada, né? Mano, é muito foda isso, é muito foda. Cara, esse tema aqui, todos aqui no SDL que a gente fala são muito críticos, na verdade, né? Cada um tem a sua importância. Mas esse ele tem um gostinho especial, cara. É como o Marcos falou ali, né? 70%, 80% de aplicações de hoje são blocos Lego, né?